gente chama de pré-cálculo. Então, assim, não sei, para alinhar um pouco a expectativa de quem está aqui, né? A ideia é a gente ajudar, acho que o Pesseguini já falou bastante, mas a ideia é a gente ajudar com esse nivelamento, assim, que a gente sabe que tem pessoas do Brasil todo de perspectivas muito diferentes aqui na FE, a gente quer que todo mundo chegue no mesmo momento, assim, em termos de matemática. E a ideia é justamente dar essa introdução. Então, por ser algo que eu não quero que fique muito extenso, muito pesado e muito aprofundado, eu vou passar por cima dos tópicos, vou fazer poucos exercícios assim, porque quero dar mais uma geral de conceito mesmo. Eu, falando um pouquinho mais de mim, assim, eu não sou uma gênia da matemática, tive muita dificuldade em matemática ao longo desse curso, e às vezes com aulões eu fico um pouco intimidada, assim, porque eu fico tipo, nossa, essa pessoa que tá dando aula, tipo, esse monitor, com certeza ele sabe muito e eu não vou entender nada. Então, assim, gente, não é o caso mesmo, tipo, inclusive agora tô tendo econometria 1, passando por vários perrengues. Então, assim, vamos lá, vamos começar. Ixi, não tá passando. Ô, Lu, Oi. desculpa interromper, mas lembra de gravar. Ah, já tá gravando, desculpa. Coloquei para gravar, coloquei já. Boa. Então, começando aqui, qual que vai ser, né, a apresentação hoje? Eu vou falar para vocês primeiro sobre números, assim, falar um pouco sobre o que são números racionais e números reais, falar um pouco sobre módulos e intervalos e tentar apresentar um pouco, assim, das principais notações que a gente tem em matemática, porque eu acho que, às vezes, quando a gente vai olhar pelo livro, tem muita coisa que a gente não vai entender porque está escrito de uma maneira um pouco estranha. E depois eu vou falar um pouco sobre potências, raízes e logaritmos, que no livro geralmente está agrupado dentro de números, mas aqui eu vou falar um pouco sobre esse tipo de operação, entre aspas, né? Posteriormente eu vou falar um pouco sobre funções e gráficos, falar sobre funções reais e funções... Dentro de funções reais, funções trigonométricas, que são algumas que eu acho que geralmente o pessoal mais tem dificuldade, eu principalmente tinha muita dificuldade com isso. Operações com funções e translações de gráfico, que vão ajudar muito no curso de cálculo também. E aí, por último, vou dar umas dicas gerais, assim, mais informal mesmo, nada a ver com matéria, mais coisa de como sobreviver a cálculo na FE. Então, os números, eles são... Pera, tá certo aqui? Tá. Os números que vocês vão trabalhar em cálculo 1 são os números reais. E muitas vezes, no início das aulas de cálculo, o professor ele vai falar bastante sobre esse tipo de coisa, tipo, qual é o ambiente que a gente está trabalhando. Em cálculo 2, vocês vão mudar esse tipo de ambiente. Então, para entender os números, assim, queria dar uma introdução sobre o que são os números racionais e os números reais. Os números racionais são aqueles que são escritos na forma A sobre B, sendo A e B inteiros e B diferente de zero. O que significa isso? O número racional é uma fração. E por que o B é diferente de zero? Porque é uma regra matemática, a gente nunca vai ter uma fração no denominador. A parte de baixo é o denominador, né? A parte de cima é o numerador. A gente nunca vai dividir algo por zero. Então, ao longo, assim, também do que eu vou falando aqui, vocês vão perceber, por exemplo, com funções, que a gente nunca vai ter uma função que enfim, depois eu vou falar disso melhor. Mas o denominador nunca pode ser zero. Isso é uma regra, assim, da matemática. Então, os números racionais são aqueles que são escritos em forma de fração, e eles podem ser representados em decimais, finitos ou infinitos. Os decimais é quando você simplesmente faz a divisão, né? Ao invés de colocar numerador e denominador, você põe o número com a vírgula e os pontinhos, né? E aqui eu trouxe a definição formal, porque eu acho que é importante vocês entenderem também o que cada um desses símbolos quer dizer. Porque, às vezes, a gente vai ter que fazer exercício do livro. Eu imagino que se usem o Guidorize, era o livro que o meu professor de cálculo usava. Então, esses símbolos aqui eles vão estar muitas vezes nos exercícios, e aí, para entender o exercício, você precisa entender esses símbolos. Então, Q é o símbolo dos números racionais. A gente vai colocar sempre o sinal de igual e essas chaves aqui para escrever a nossa sentença matemática. Então, aqui está A sobre B, tal que. Esse tracinho significa tal que. A e B pertencem
ao conjunto dos números inteiros e B é diferente de zero. Então, isso aqui é tal que, isso aqui é pertence, isso é número inteiro, isso é número racional. Quais são as operações que a gente faz com números racionais, né? A gente tem as operações normais de soma, subtração, multiplicação e divisão. E para soma e subtração, a gente vai fazer dessa maneira, ou seja, você tem que multiplicar os denominadores para poder fazer essa soma ou essa subtração, por isso aqui ficou BD. E aqui a gente somou, ficou AC mais BC. E aqui embaixo, na multiplicação, assim como na divisão, o que a gente vai fazer é que a gente não vai precisar fazer essa multiplicação dos dois denominadores, a gente vai multiplicar direto. Então, vocês veem que fica AC sobre BD. Tá. Partindo, então, para os números reais. O que são os números reais? São um conjunto de números representado por essa letra R, que é um Rzinho estranho, assim, quando vocês verem no livro, é um R estranho, mas é um R. E é um conjunto de números que inclui os números racionais e irracionais. No slide anterior, eu defini o que são os números... Tem sim, Giovana, eu vou mandar depois. Quer dizer, o PC vai fazer o corre aí para dar acesso para vocês do slide, não sei como funciona. Mas então, ele inclui os números racionais e irracionais. Eu defini os números racionais no slide anterior. E de maneira simples, todos os números que não são racionais são irracionais. Vocês não vão trabalhar com números irracionais, e, tipo, sendo bem sincera aqui, eu não quero dar para vocês coisas que vocês não vão usar. Então, todo número que não for racional e estiver dentro dos números reais é irracional. No conjunto dos números reais, a gente tem as operações de soma e multiplicação, e o contrário delas, que é subtração e divisão, e uma relação de maior ou menor, ou maior igual ou menor igual. E as operações, então, associam um par de números reais a um único resultado de adição e um único resultado de multiplicação. O que essa frase bonita quer dizer? A gente só vai ter um resultado quando somar ou subtrair dois números e um resultado quando a gente multiplicar ou dividir dois números. Então, nos números reais, você vai ter só uma resposta para as operações, e no futuro vai ser importante vocês terem isso em mente. E aqui a gente tem uma representação mais gráfica, assim, dos números reais. Esse círculo roxo são os números reais, o I é de irracional, o Q é dos racionais. Dentro dos racionais, a gente tem os inteiros, que são aqueles números menos 1, 2, 3, 4, 5, e os naturais, que são os inteiros positivos. Então, de números, essa é uma geralzona. E aí, o que eu trouxe para vocês, né? No capítulo de números do Guidorize, não vai ter muito exercício complicado, assim, nada que vocês não consigam fazer olhando o livro, sabe? E assim, tipo, de verdade, para vocês. Mas tem os complicados que são de inequação. Então, eu fiz uns 2 exercícios de inequação para mostrar. Eu não sei o que vocês vão ver aqui agora. Vocês estão vendo um print de uma folha de papel ou ainda não? Abriu o Canva agora, tá no Canva. Merda. Espera aí. Eu quero compartilhar outra tela, não sei mexer nesse Zoom. Eu vou parar e voltar, né? Acho que você vai ter que colocar, tipo, tela toda. Ah, consegui. Pera, ó. Estão vendo agora, né? Sim, agora foi. Ótimo. Tá, então. Aqui eu resolvi uma inequação. O que são inequações? São essas... Quando você tem uma operação de um lado, então aqui, por exemplo, a gente tem 3x menos 2 sobre 2 menos x. Você tem essa operação de um lado, e isso não vai estar igualado a um número, a uma letra, nem nada. Vai ser um menor ou igual, maior ou igual, menor, maior, esses símbolos aqui, né? E, gente, quando eu estiver falando, se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Porque às vezes eu não vou ver o chat, então, tipo, pode me interromper de verdade. Mas a gente tem... Isso aqui é uma inequação. E aí, geralmente, os comandos de questões de inequação vão ser assim, estude os sinais ou resolva a inequação. Quando for estude o sinal, resolva a inequação, vocês vão fazer a mesma coisa. Vou falar do jeito que eu fazia, né? No ensino médio e depois no início da aula de cálculo, que dava certo. A gente vai escrever aqui a nossa inequação. E aí, você tem a operação superior, né? A sentença superior é o 3x menos 2, e a de baixo, que é o 2 menos x. Eu vou chamar essa primeira de 1 e essa segunda de 2.
Então, como é que eu vou fazer para estudar o sinal? Eu vou igualar esse 3x menos 2 igual a zero. Se a gente iguala 3x menos 2 igual a zero, quanto dá x? O x dá 2 sobre 3. Toda vez que o x for maior do que 2 sobre 3, ele é positivo. Toda vez que ele for menor, ele é negativo. Então, sobre a parte de cima, a gente sabe isso. Agora, sobre a parte de baixo. Eu vou ter 2 menos x. Se a gente põe 2 menos x igual a zero, para o x fica igual a 2. Só que ao invés de quando ser maior do que 2, o x ser positivo, ele vai ser negativo. Por quê? Porque a gente tem esse sinal de menos na frente do x. Então, por que eu fiz essa retinha, né? Quando é positivo o x, você faz ela para cima, quando ele é negativo, ele é para baixo. E aqui dá para ver que está embaixo, aqui dá para ver que está em cima. Aqui está embaixo, aqui está em cima. Então, é isso que a gente sabe para essas duas equações. Agora, a gente vai juntar elas para analisar os sinais. Eu vou colocar uma reta aqui. Aqui está o 2 sobre 3 e aqui está o 2. O 2 sobre 3 é menor do que 2, né? Então, por isso que ele está na esquerda. E em relação à primeira equação, como é que ela funciona? A gente viu aqui em cima. Quando ela é menor que 2 sobre 3, ela é negativa, o x. Então, aqui vai estar negativo e depois de 2 sobre 3 vai estar positivo. Então, tá fazendo sentido isso para vocês? Tipo, aqui antes de 2 sobre 3 eu coloquei o negativo, depois de 2 sobre 3 eu coloquei o positivo. E aí, sobre a questão 2, sobre a equação 2, antes do 2 sobre 3, quer dizer, antes do 2 ela é positiva, então aqui está positivo e aqui está positivo, e depois do 2 ela é negativa, então aqui está negativo. Aí, beleza, o que a gente fez? A gente estudou o sinal de cada uma dessas equações. Agora, o que a gente precisa fazer é juntar esses sinais. Então, quando você multiplica negativo com positivo, dá o quê? Dá negativo. Quando você multiplica positivo com positivo, a gente tem positivo. E quando você multiplica positivo com negativo, a gente tem negativo. O que a gente queria saber mesmo? A gente queria saber quando que isso aqui ia ser menor ou igual a zero. Quando que ele é menor ou igual a zero? Quando ele é menor do que 2 sobre 3 e quando ele é maior do que 2. Ou seja, a resposta é x é igual ou menor do que 2 sobre 3 ou maior do que 2. Por que aqui está menor ou igual a 2 sobre 3 e aqui está só maior do que 2, não maior ou igual? Porque lembra que eu falei para vocês que na parte de baixo, no denominador, a gente não podia ter o denominador igual a zero? Então, se aqui fosse 2, o denominador ia dar zero. Por isso que não pode ser igual a 2. Então, sempre depois que vocês fizerem esse estudo de sinais aqui, vocês têm que voltar lá para ver qual é a restrição que vocês têm. Então, a resposta vai ser x menor ou igual a 2/3 ou x maior do que 2. A maneira bonitinha de escrever isso em termos matemáticos é essa aqui. X pertencendo aos números reais, tá o quê? X menor ou igual a 2 sobre 3 ou x maior do que 2. Então, é isso. Fez sentido isso para vocês, gente? O chat não tá aparecendo, não sei se alguém tá confuso. Não teve nenhuma pergunta não no chat. Boa, beleza. Eu não tô vendo de novo aqui. Jesus do céu. Sumiu agora a folhinha. Não, tá aqui. Tá. Eu fiz outra inequação aqui, uma um pouco mais complicadinha. Mas também não é difícil. Aqui a gente tem novamente uma inequação, só que aqui desse lado, ao invés de ter o 0, a gente tem o 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar esse 5 para o lado da equação. E aí, nisso, como é que você vai fazer? Você tem que tornar esse 5 com o mesmo denominador desse lado, para você poder subtrair eles. Então, você vai multiplicar o 5 pelo denominador, por esse x menos 3, embaixo e em cima. Aqui eu coloquei x diferente de 3, porque aqui não pode dar zero, né? Quando você multiplica, vai ficar 5x menos 15 sobre x menos 3. Passando para o outro lado, isso vai ficar negativo. Então, aqui fica 2x menos 1 menos 5x mais 15. Maior do que zero. A gente vai simplificar isso aqui, fazendo soma e subtração. Vai dar 14 menos 3x sobre x menos 3 maior do que zero. E agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz ali em cima, estudar os sinais. Quando você iguala 14 menos 3x a zero, você vai descobrir que dá
que o x fica igual a 14 sobre 3. Como tem um sinal de menos na frente do x, a gente vai colocar a reta decrescente, assim, ela caindo, e você vai ter isso aqui, quando é maior do que 14 sobre 3, ela é negativo, menor é positivo, e o x menos 3 igual a 0, o x dá igual a 3. Quando é maior do que 3, vai dar positivo, quando é menor do que 3, vai dar negativo. Agora a gente vai juntar, que nem daquele jeito, ó. Então, a primeira equação, antes do 14 sobre 3, ela é positiva, depois ela é negativa. A segunda equação, antes do 3, ela é negativa, depois ela é positiva. Positivo com negativo dá negativo, positivo com positivo dá positivo, negativo com positivo dá negativo. Então, é só aqui que a gente vai ter o positivo. A gente queria saber se era maior do que 0, né? Então, pronto, tá aqui a resposta. X tem que estar entre 3 e entre 14 sobre 3. Aí, escrevendo do jeito bonitinho, fica dessa maneira. Então, isso é o mais complicado, assim, que vocês vão ter nessa parte de números, que é 1.2 e 1.3 do Guidolise. E o meu professor, ele pedia pra gente fazer um exercício desse. Não caiu na prova, mas ele pediu, eu acho que valia uns pontinhos, não lembro. Então, tipo, é bom vocês treinarem isso. Compartilhar aqui de novo a apresentação. Tá. Então, agora continuando na parte de números, vou falar um pouco de módulo, né? Uma coisa que para mim era bem complicado. Quando eu fui fazer vestibular, eu não gostava de quando aparecia coisa de módulo. Mas o que ele é um módulo? A definição formal é essa aqui. Seja x um número real, seu módulo ou valor absoluto será. O módulo ele é representado por essas duas barrinhas, então o número está em módulo quando você tem ele dentre duas barrinhas, assim, né? E aí o módulo ou valor absoluto do número será x maior ou igual a 0 ou menos x menor que 0. O que significa isso, né? Essa definição é um pouco estranha de se ler. Mas ela significa que o módulo do número sempre vai ser positivo. Em termos práticos, eu gosto de entender o módulo como a distância de 0 no eixo x. Então, tipo assim, se você tem uma reta, o módulo, tipo assim, ó, a gente tem uma reta e aí a distância do menos 3 para o 0 é 3 unidades. E a distância do 3 para o 0 também é 3 unidades. Então, do menos 3 e 3, o módulo é o mesmo. Então, entende o módulo como essa distância do eixo x, assim, para um momento inicial é legal entender assim. Quando a gente for ver gráfico, é um pouco mais complicado o gráfico de módulo, porque ele sempre vai estar positivo, esse tipo de coisa. Mas podem entender dessa maneira. E aí, vou mostrar um pouco aqui como é que é esse negócio de módulo na prática. Tá uma confusão esse... Gente, desculpa, tá? Eu não sei mexer AD, esse negócio de... Eu tô procurando de novo no meu computador um negocinho de exercício para mostrar e eu não tô achando. Peraí. Achei, amém. Tá. Estão vendo aquela folhinha de novo? Não. Ainda não. Ai, merda. Peraí. Estão vendo agora, né? Agora sim. Foi. Ótimo. Agora foi. Então, ó. Aqui são os módulos bem simples. Eu só peguei isso para mostrar para vocês realmente como funciona, ó. O exercício de módulo é geralmente isso. No máximo, o mais difícil que você vai ter é uma inequação de módulo, que é igual eu fiz ali no início, a inequação, só que com um módulo, né? Então, ó, qual é o x para o módulo de x mais 1 ser igual a 3? Para o módulo disso aqui ser igual a 3, isso aqui tem que ser 3 ou menos 3. Agora, para x mais 1 ser igual a 3, quanto que o x tem que ser? 2. Para x mais 1 ser igual a menos 3, o x tem que ser menos 4. Então, a resposta é 2 ou menos 4. Geralmente dá para fazer assim, meio intuitivamente mesmo. Às vezes você tem que pegar no papel e fazer uma conta, mas não faz muito disso. Isso aqui, por exemplo, 2x mais 3 igual a 0. Esse é mais fácil ainda de você ficar, tipo, com o módulo de 0.
o zero é o único que tem um módulo só, que é zero. Então, 2x mais 3 vai ter que ser igual a zero. X vai ser igual a menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1 meio, né? Então, o módulo é, tipo, bem essa coisa intuitiva mesmo. Mas é importante entender para quando a gente for fazer gráficos, assim. Talvez aconteça de cair gráficos de módulo. Eu vi agora que alguém falou sobre o Stuart. Que bom, o Stuart ele é um ótimo livro também, assim. Tem muita gente que prefere estudar pelo Stuart. Até quem tem aula com um professor que usa o Guidorize prefere estudar com o Stuart. Então, quem não gostar do jeito que o Guidorize explica, eu preferi o Guidorize porque meu professor usava ele, eu achava melhor. Mas quem não gostar, é bom investir num PDF do Stuart. Mas vamos lá. Intervalos. O que são intervalos, né? São distâncias, assim, dentro do domínio dos números reais. Um jeito que uma coisa começa em um lugar e termina em outra. Um jeito simples de explicar. E alguns intervalos dentro dos reais merecem um destaque porque eles são muito utilizados, assim, ao longo do curso de cálculo. Então, aqui a gente tem, tipo, isso aqui, eu tirei um print do Guidorize e está escrito de uma maneira bem, tipo, que o professor escreve no quadro, você não entende nada, mas é mais simples que parece. Tipo, ó, se a gente tem A e B sendo dois números reais, com A menor do que B, ou seja, o A está antes do B numa reta, esse colchete aqui fechado significa que é, tipo, menor ou igual, e esse aqui significa que é maior ou igual. Então, colchete fechado, o x é maior ou igual a A ou menor ou igual a B. O colchete aberto significa que não tem o igual, é só o maior e o menor. Então, por exemplo, esse aqui que tem um colchete aberto e um colchete fechado. Um x ele vai estar maior do que A e menor ou igual a B. Aqui, o menos infinito. Tipo, um negócio que o professor sempre sinaliza também é que menos infinito não é um número. Tipo, nunca sei para que eles falam isso, mas menos infinito não é um número, tá, gente? É um negócio. E aí, aqui, uma coisa que também é bom ter em mente é que com o menos e o mais infinito, nunca vai estar fechado, porque não tem como você fechar no infinito, assim. Tipo, sempre vai estar aberto. E aí aqui, ó, esse colchete, isso é uma outra maneira de representar o conjunto dos números reais. Então, isso aqui são representações correspondentes, tá, gente? Podem representar da maneira que vocês preferirem. O Perseguindo vai mandar esse PDF depois aí, mas assim, isso tem nos livros também. Então, de números era mais ou menos isso. Se tiver uma pergunta, pode me interromper, senão eu vou seguir aqui. Vou partir agora para a parte de potências, raiz e logaritmo. Então, o que é uma potência? Uma potência é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, a gente usa a potência quando o número é multiplicado por ele várias vezes. Então, quando a gente tem, por exemplo, 2 elevado a 3, é 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. Quando a gente tem 3 elevado a 4, é o 3 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, aqui está tipo, escrito, né, que é A elevado a N, é o A vezes A N vezes. Se o A for diferente de zero, aqui para a gente assumir que não é zero, porque zero vezes zero dá zero, o A ele é a base, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. O N é o expoente, que é o número de vezes que o número é multiplicado. E outra coisa, assim, por que é bom saber esses nomes, né? Porque às vezes no exercício pode ter um comando que tem esses nomes, sabe? Então a única utilidade disso é saber. Tipo, o expoente é o que está em cima, a base é A. E aí a coisa que vocês mais vão usar, assim, tipo, isso é importante saberem para coisa de derivada, limite, que é o que vocês vão ter, são essas propriedades, assim, tudo que eu vou falar, potência, raiz, logaritmo, o que vocês têm que prestar atenção, ter, tipo, uma colinha escrita no caderno de vocês, ou no fichário, ou qualquer coisa, é isso das propriedades. Então, tá, primeira definição de potência, estava no outro slide. Uma potência de expoente negativo vai fazer com que ela vire uma fração. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 é aquilo, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Então, o expoente negativo é isso que vai acontecer. Potência de expoente racional. Quando você tem uma fração no expoente de uma potência,
o que vai acontecer é que você vai criar uma raiz. Eu vou explicar a raiz ainda, mas você vai criar uma raiz. A parte de cima, o numerador vai ficar dentro da raiz e a parte de baixo, o denominador, vai ficar fora da raiz. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 4, a gente pode representar ela também como 4 elevado a 1 sobre 2. Beleza? Aí, partindo agora para as propriedades das potências, né? Isso aqui, tipo, não tem muito segredo matemático, tipo, não tem muita coisa para eu explicar, assim, é uma coisa que vocês vão ter que decorar. Mas, por exemplo, essa aqui é fácil de explicar, tipo, quando a gente tem 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, você pode fazer 2 elevado a 6, porque vai ser o 2 aquele número de vezes, sabe? Aqui a divisão a gente pode... Isso aqui ficou errado, na real. Eu peguei o print no lugar que estava errado. Isso aqui é mais, né? Mas... Gente, isso aqui é mais, entendeu? Não fui eu que errei, foi o Google que me deu um print merda. Mas isso aqui é A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Então, eu vou botar, antes de mandar o PDF, vou mudar isso aqui. O resto tá certo. Esse aqui, quando tiver uma divisão de potência, você vai subtrair. Quando a gente tiver uma dentro da outra, tipo, uma aqui dentro, uma aqui fora, a gente vai multiplicar. Isso aqui também acontece. Isso aqui também, tipo, quando a gente tem uma fração que está elevada a algo, a gente vai levar a parte de cima e a parte de baixo. Então, essas são algumas das propriedades. Tomara que não tenha o slide errado. Vamos lá. Raízes. O que são as raízes? Ela é o contrário da potência. Tipo assim como subtração é o contrário da soma, divisão é o contrário da multiplicação, a raiz é o contrário da potência. Como eu tinha mostrado aqui, se a gente quiser fazer uma raiz, a gente pode elevar algo a uma fração. Então, por exemplo, esse x, isso aqui é a enésima raiz de x. Isso aqui também é igual a x elevado a 1 sobre n. Beleza? Tipo, a gente tem essa identidade, assim, essa correspondência. Mas em que é, né? A radiciação, que é uma operação de raiz, é algo que a gente faz quando a gente quer descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que conhecemos. Ou seja, se a gente tem aqui se o n fosse 2 e o x fosse 4, a gente quer saber qual número que duas vezes ele mesmo dá o 4, que no caso é 2. Então, um jeito meio, não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos isso. Então, se a gente tem o x igual a 0, o n ele é o índice do radical e o x ele é o radicando. Novamente, vocês só precisam saber esses nomes, porque pode cair num enunciado, coisa do tipo. E aqui a gente tem a propriedade das raízes. Isso aqui tá tudo certo. Tá tudo certo isso aqui. Tá. Elas são, tipo, correspondentes também às propriedades das potências. Então, a gente pode ver, ó, por exemplo, uma aqui. Isso aqui do vezes, né? A gente tinha, por exemplo, se a gente tinha um x elevado a m e isso está elevado a n, a gente fazia vezes lá na potência, né? Vou voltar lá, ó. Esse d aqui, ele é correspondente a esse aqui. Então, tipo, assim, vocês precisam decorar uma só, sabe? E o resto vai ser correspondente. Mas então é isso, de raízes. Beleza, logaritmo. Logaritmo acho que é a coisa mais complicada, assim, da gente entender. Mas eu vou ler a definição que está aqui, que eu coloquei no slide, que eu peguei dessas coisas de livro e matemática, e aí depois eu dou uma explicada mais de gente falando normal. Então, o que é logaritmo? O logaritmo de um número b na base A ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevada a x seja igual a b, sendo a e b números reais positivos e a diferente de 1. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Então, aqui a gente tem explicado o que é o logaritmo. Log de b na base a igual a x é a mesma coisa que a elevado a x é igual a b.
Então, muitas vezes você vai saber o A, você vai saber o B e você quer descobrir o X. Ou seja, você quer descobrir qual número que você tem que levar A para dar B. É isso, tipo, o logaritmo é isso. Qual número que eu tenho que levar o A para dar B? O A é a base, B é o logaritmando e X é o logaritmo. Você vai querer descobrir o logaritmo, por isso que o X é o logaritmo. Então, eu falei, lê-se logaritmo de B na base A, sendo A maior que zero e A diferente de 1 e B maior que zero. E aí, quando você, tipo, às vezes você vai encontrar só, tipo, log escrito qualquer número. Tipo, log sem esse A, só o B. Quando tá assim, é porque não tem, porque a base é 10, tá? Tipo, quando não tá escrita a base é porque ela é 10. E quando tá escrito ln só, tipo, não tá log, tá escrito ln, é chamado logaritmo neperiano, que a base é o número de Euler. Pode sim, mas se você quiser falar agora, pode falar. Você prefere fazer agora, Júlia? Ah, não, eu espero. Tá bom, tranquilo. Mas tá bom, tá. Onde eu tava? Tá, por que a gente precisa saber log, né? Em economia, log é uma coisa muito importante, assim, a gente usa bastante. Em ADM, eu acho que deve usar bastante também. A Tu e Conte não tem conhecimento. Se perseguir, quiser mandar no chat, se usa ou não usa, né? Mas em economia a gente vai usar bastante para explicar alguma lei, assim, o log. E uma coisa engraçada que acontece é que log é uma coisa, assim, muito ruim no ensino médio, né? Tipo, vestibular, exercício de log sempre é horrível. Mas em cálculo, os derivados mais fáceis de se fazer são as com log e o número de Euler. Então, tipo, não se assustem quando vocês verem, assim, derivada de log e número de Euler, negócio assim, é muito fácil, de verdade. O professor vai explicar, mas é bem fácil. Coloquei um OBS aqui, eu não lembro que era OBS. Mas, acho que era o que eu acabei de falar, o OBS. Mas então, logaritmo. Essas são algumas propriedades do logaritmo também. Isso vai ser extremamente importante para derivadas, tá? Vocês vão ter derivadas em breve. Então, a primeira propriedade é essa do produto. Se você tem log de x vezes y na base A, é igual a log de x na base A mais log de y na base A. Não, gente, mas eu juro. Tipo assim, só pra vocês terem ideia, o professor vai ensinar, mas a derivada de um log é 1, tipo assim, log de x. A derivada do log é 1 sobre x, sabe? Tipo, real, assim, é mais fácil do que soma o negócio, quando é log, derivada. Mas enfim. O quociente, quando a gente tem log de x sobre y na base A, vai ser log de x na base A menos log de y na base A. Então, tipo, aqui, quando é multiplicação é soma, quando é divisão é subtração. E aí, agora, a potência, né? Quando a gente tem uma potência, ela vai cair, tipo, vai dar esse pulinho e vai multiplicar o log. Quando a gente tem uma raiz, vai virar uma divisão, porque, como eu tinha falado, uma raiz nada mais do que uma potência de fração, né? E o da mudança de base é tipo, mano, vocês vão usar isso demais em cálculo, assim. No ensino médio eu não sabia para que servia isso. E em cálculo vocês vão usar bastante isso da mudança de base, que é uma propriedade simples, assim, só decorar. Log de x na base A pode virar log de x na base C sobre log de A na base C. Então, quando você quer transformar uma base, né, no logaritmando, você faz esse truquezinho. Então, isso vai ser muito útil. Tenho esse negócio do log em mãos. Foi isso, eu vou entrar em funções agora. Alguém tem alguma pergunta de log? Esse negócio aí, se quiser fazer, agora é a hora. Eu posso fazer uma de log? Claro? Boa tarde. Não sei se tem alguma propriedade ou como faz, mas e se a potência estiver elevada na base? Eu posso passar ela para fora do log, igual a gente faria se tivesse no logaritmando, ou não? Eu acho que algo que você pode fazer. Eu vou tentar usar aquele quadro branco.
Como é que faz aqui? Deu certo? Ih, caralho. É que eu queria desenhar aqui. Vocês estão vendo um quadro branco? Sim. Sim. Ai, eu não tô vendo o quadro branco, só vocês estão vendo o quadro branco. Desenha, sei lá. Não sei. Não, tá indo. Pera, é que tipo, eu vou falando então. Eu Mas. acho que você tem que trocar a janela, porque às vezes você abriu a janela, ela não tá aparecendo pra você. Aí você tem que, tipo, abrir a janela como se ela tivesse minimizada, eu acho. Já aconteceu comigo no Zoom antes. Nossa, é que eu Tipo, não tô conseguindo nem abrir o Zoom, tipo assim, não tá voltando, sabe? Meu computador às vezes me sacaneia, gente. Eu vou parar de compartilhar e fazer de novo. Peraí. Ai, agora eu tô vendo o quadro branco, vocês também estão vendo, não estão? sim, tá aparecendo. Olhei isso, vai ficar horrível minha letra, mas vamos lá. Você falou isso aqui, né? Tipo, olha. Foi isso que você falou, não foi? Isso. Tá. Então, tem duas opções. Se for um número que é fácil você fazer a potência, você pode fazer a potência dele, né? Nesse caso, eu coloquei um número fácil, mas vamos supor que a gente não soubesse, tipo, fosse um número que não dá pra gente fazer a potência. Vou trocar esse 2 por um y. O que você pode fazer é usar aquilo da mudança de base, ó. E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar na base 10. Eu poderia não escrever isso, né? Aí fica assim, ó. Meu Deus, que coisa horrível que eu escrevi. 10. Aí aqui tava y, né? Desenhar. Tá. E aí aqui tava y elevado a 3. Então eu mudei a base, tá? Usei aquela propriedade da mudança de base. Aí o que você pode fazer agora é usar aquela propriedade de fazer o 3 cair. E aí ficaria 3 vezes. Isso aqui é um vezes, tá? Isso aqui é um vezes. Vezes log de 10y. Entendeu? Entendi. E se, por exemplo, eu elevar o log inteiro, ele serve tanto para base quanto para o logaritmando. Acho que sim. Não, fala aí, Pêssego, sobre o que você tava. Eu Tá acho que mutado, menino. quando eleva o log inteiro é aquele negócio do tombo, não é? Não, isso é só para a parte de cima, né? Tá Logaritmando. logaritmando. É que eu nunca vi levar o log inteiro. Mas que eu acho que você não faz separado, vai ser o resultado do log que tá elevando, não vai ser base e logaritmando. Tipo, exato, Posso fazer o adendo? Uhum. É que eu acho que, tipo, esse caminho que você fez meio que deduz uma simplificação de que o elevado a 3 aqui poderia multiplicar o log por 1/3. Seria a mesma coisa. Não sei se facilita para quem tá aprendendo. Sim. Sim. Fiz o jeito mais difícil. Eu A entendi. mesma regra Do por tombo, exemplo, se né? elevasse ao x, a gente multiplicaria tudo por 3, mas agora, elevando o y, a gente multiplica por 1/3 o log. Que seria o equivalente a colocar, por exemplo, uma raiz cúbica no x. Ah, beleza, gente. Obrigado, todo mundo que respondeu. Mandaram Desculpa a gente interferir. Imagina, mandaram Nada, uma pode pergunta aqui falar. no chat, que eu não consegui entender direito, não. Pelo que tá escrito. Basicamente foi o que eu quis dizer foi. Não sei, foi a de cima, acho que você falou, né? Desculpa. Uma de raiz aqui da Júlia Furtado. Ai, hoje eu não entendi, na real. Você se importa de ligar o microfone, Júlia? Ah, sim. É que naquelas propriedades da raiz, colocou que se tem uma raiz, aí tem outra raiz dentro, você pode simplesmente multiplicar os quocientes, né? Quociente não, expoente. Uhum. O n vezes m. Mas se tiver entre eles um outro número, por exemplo, esse x que tá aí eu não posso simplesmente fazer essa multiplicação e deixar uma única raiz, né? Não, não pode. Não, você tem que fazer as raízes mesmo. Ah, sim. Se tiver um número separando essas raízes, né?
Você tá falando tipo isso aqui, né? Pera, vocês estão vendo o quadro branco, não estão? Sim. Você tá falando isso aqui? Isso. Tipo, você vai ter que fazer, mas uma simplificação é você fazer. Não, você tem que fazer, tipo, não tem jeito, na real. Mas acho que dá pra fazer o que você vai fazer aí. Né? Deixa, dá. Fiquei com medo de fazer merda. Era isso que você tava. Vem, meu filho. Se facilita pra vocês, pode fazer isso aqui, sabe? Separar eles. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Ok, agora eu vou voltar pro. Aqui, pro Canva. Vamos lá. Tá, beleza. Agora eu vou entrar na parte de funções, que é a coisa mais importante, assim, de vocês entenderem agora nessa parte de início do curso, né? E vou ler novamente a definição formal para ficar melhor depois. Uma função. A gente entende para uma função f uma terna, né? Essa relação azão, bezão, azinho indo para bezinho. Em que A e B, azão e bezão, são dois conjuntos e azinho indo para bezinho, uma regra que nos permite associar a cada elemento azinho de um azão um único bezinho de um bezão. O conjunto azão é o domínio de F e indica-se por DF. Assim, azão igual a DF. O conjunto bezão é o contradomínio de F. O único bezinho de bezão associado ao elemento azinho de azão é indicado por F de A. Diremos que F de A é o valor que F assume em Azinho, ou que F é o valor que F associa a A. Então, o que isso quer dizer? O que a gente pode tirar daí? Isso aqui se chama domínio da função. Isso aqui se chama contradomínio da função. Isso é a função em si, é a regra. O domínio da função, ele é o espaço em que tudo vai acontecer. Então, às vezes, o domínio ele vai ser delimitado. Tipo, a gente vai ter uma função que o domínio é um intervalo só, um daqueles intervalos que eu mostrei para vocês há um tempinho atrás. E às vezes vai ser todo o conjunto dos números reais. E às vezes vai ser outro conjunto de números, vai ser um R3, que tipo, vocês não vão ver isso agora, mas existem vários domínios que podem significar algo. E o contradomínio é todo esse espaço que a função vai estar tendo a resposta dela, né? Que a gente vai ter todos esses bezinhos. Tem algo importante também chamado imagem, que é o conjunto de bezinhos que aparecem. E a imagem ela vai estar dentro do contradomínio. Então, se a gente for fazer, tipo, vamos supor que essa regra aqui, os bezinhos vão ser 2, 3 e 4. O contradomínio, ele pode ser, tipo, gigante, assim, pode ser o R todo. Mas a imagem vai ser 2, 3, 4. Porque são as respostas que a gente obteve com a função. E aí, outra coisa importante se dizer aqui também, que o meu professor, ele fazia, era, tipo, eu lembro que ele deu isso pra gente, que a gente tinha que identificar o que não era uma função. Que eles podem ter um truquezinho, sabe? Tipo, aqui fala que o Azinho, ele vai ter só um Bzinho de resposta. E, tipo, por exemplo, essa regra pode fazer com que a função de 2 seja 3 e a função de 1 também seja 3. E tá tudo bem. Mas a função de 2 nunca pode ser 3 e 4. Uma função vai sempre dar só uma resposta para a regra. Então, tipo, tenho isso em mente também, sabe? Vai ser sempre só uma resposta. Agora eu vou falar um pouco mais de cada uma das funções. Cada uma, né, das básicas, que senão não ia acabar nunca esse aulão. Mas a primeira função é a função afim, ou função de primeiro grau, que é a mais simples de todas, f de x igual a vezes x mais b. E o gráfico dela sempre vai ser assim, vai ser uma linha reta. O a, ele vai ser esse coeficiente de angulação, que também vai ser importante para vocês. Por mais que seja uma função afim, isso vai ser usado bastante, assim, no curso de cálculo. E o bzinho, ele vai ser o lugar onde essa reta vai interceptar o eixo y. Então, é onde ela vai encostar no eixo y, assim. Então, tipo, a função afim é muito fácil você desenhar o gráfico, porque você sabendo o b,
e tipo, você está vendo o B, e uma das imagens você já tem esse gráfico, porque o B é onde ela vai interceptar o eixo Y, e ela vai interceptar o eixo X quando a função for igual a zero. Então, é isso, tipo, vocês conseguem fazer o gráfico dela muito facilmente. Agora, a função quadrática também é conhecida como função de segundo grau. Ela vai ser a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Então, a gente adicionou essa parte aqui do a vezes x ao quadrado. E aqui a gente tem algumas regrinhas. Eu consigo dar zoom nesse troço? Ai, não vou nem tentar, gente, sinceramente. Mas, puta que pariu. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo isso aqui com clareza, né? Dá pra ver isso aqui. Aqui a gente tem a função, né? Se esse b for maior que zero, vai ser o sorrisinho. Se esse b... vai ser... Calma. Se esse b for maior que zero, vai interceptar o x de uma maneira crescente. Se esse b for menor que zero, vai interceptar decrescente. E se b for igual a zero, vai interceptar no vértice. Então, tipo, você olhando, o que acontece, né? Que você olhando para esse A, para esse B e para esse C, você consegue estimar o gráfico da função de segundo grau. E muitas vezes em cálculo você não precisa fazer o gráfico inteiro certinho, tipo, nossa, eu preciso ver esse exercício, eu preciso fazer o gráfico, sabendo cada um dos pontos de maneira correta. Não, tipo, você saber o formato dele, você saber onde ele encosta, já é o suficiente para você resolver um exercício, às vezes. Não só um cálculo, mas tipo, todas as matérias assim, de matemática, eu acho, da FE, tipo, só estimar o gráfico já é suficiente. A não ser que o professor seja doido, mas não é tão comum assim. Então, isso é uma regrinha de B, que não é tão óbvia, mas é importante vocês terem em mente. O lugar onde vai interceptar o eixo Y vai ser o C. Então, tipo, esse ponto aqui é o C, esse ponto aqui é o C, esse ponto aqui é o C. E o A, ele vai definir se a função está com cavidade para cima ou para baixo. Então, quando o A for positivo é sorrisinho, quando o A for negativo é carinha triste. Beleza. Agora, outras duas funções, a função exponencial e a função logarítmica. A função exponencial, ela vai ser basicamente isso, a elevado a x. E ela não é uma potência, porque quem está variando aí é o expoente, não só a base. Então, não é uma potência. Não é uma função de potência, é uma função exponencial, realmente, porque quem varia é o x. E ela sempre vai ter esse formato mais ou menos assim. Óbvio que ela vai mudar, tipo, quando você muda a base, ela muda. Se você adicionasse, tipo, a elevado a x mais 2, ela vai deslocar um pouco também. Mas ela sempre vai ter esse formato. Esse negócio assim. Vocês vão aprender em breve sobre assíntotas. E tem muito a ver com isso. Com função exponencial, função logarítmica, esse negócio de assíntotas. Então, tenham isso em mente, assim, que ela vai... Dá para ver que ela vai se aproximando, se aproximando. Se a gente fizesse uma linha reta aqui, vertical, ela ia se aproximando, mas ela não chega lá. E a função logarítmica, ela é o contrário da função exponencial, porque log é o contrário, né, desse tipo negócio exponencial. E aqui eu trouxe para vocês verem como elas são parecidas, olha. Aqui a gente tem uma função exponencial e a função logarítmica correspondente. E ela é o espelho da outra, se você traçar essa reta aqui. Então, enfim, tipo, isso é uma maneira de você enxergar essas funções logarítmicas e exponenciais. Agora, função modular. A função modular, eu acho ela um pouco complicadinha, porque você vai ter que mexer muito com sinais, né, para você fazer elas. Mas existe um jeito muito mais simples de você fazer uma função modular, que é esse método de você simplesmente rebater, assim, que, tipo, eu preciso usar as palavras, sabe? Tipo, você desenha a função como se ela fosse não modular, como se ela fosse normal, não tivesse isso do módulo, e aí você rebate a parte negativa dela. Então, eu peguei duas em que dá para ver que isso está acontecendo claramente, assim. Aqui, por exemplo, 2x mais 3, e aí aqui a pessoa rebateu para ficar o módulo de 2x mais 3. E você rebater uma função quadrática, você pega essa parte que está embaixo e joga para cima também. Se a gente quisesse rebater
Esse aqui, mesma coisa, sabe? Poderia fazer uma maneira de refletir, mas a logarítmica já é um pouco mais complicadinha. Mas eu não acredito que vai haver funções modulares muito complicadas, uma doideira de... É que depende muito do professor, mas eu realmente não acredito que vai ter uma doideira muito doida de função modular, de função logarítmica. Tô indo pro final agora já, gente. Funções trigonômetricas. Sendo bem sincera com vocês não precisam entender o conceito de seno, cosseno e tangente para usar trigonometria em cálculo. Tudo que vocês vão fazer vão ser manipulações, assim, tipo, o professor vai pedir exercício, você vai ter que dar a derivada de arco tangente, o limite com arco tangente de não sei o que lá. E, novamente, uma coisa que assusta, assim, eu tinha falado, né, que tipo, você vê uma derivada assim de log e assusta, mas na verdade a regrinha para fazer derivada de log é muito simples, e para essas funções trigonométricas também, na verdade, não é simples, mas é só decorar. Tipo, tem uma regrinha que é só você decorar, sabe? Então, tipo, não se assustem também quando o professor começar a dar. Eu lembro que o meu professor adorava pedir derivada de arco tangente, que é um bagulho que, tipo, mano, difícil de entender o que é um arco tangente, né? Mas não é complicado fazer a derivada em si. E aí, só falando um pouco, né, para entender o que é seno, cosseno, etc., a gente olha para o círculo trigonométrico, né? Então, aqui a gente tem o triângulo, cosseno é essa parte, seno é essa em verde, a tangente está aqui, e a cotangente é essa parte aqui, que vai ser o inverso da tangente. Mas o que é importante vocês entenderem é o gráfico, assim. O gráfico de seno e cosseno, eles vão ser nesse formato de períodos. Vocês podem ver que é como se repetisse, né? A gente tem uma tendência que se repete. E é bom vocês olharem o gráfico, tipo, entenderem o que é o gráfico, assim, qual é o período de cada um deles, porque às vezes você vai precisar novamente, como eu falei, tipo, ilustrar o gráfico de certa forma, sabe? Você não precisa fazer ele certinho, mas ter ele na sua cabeça para resolver um exercício. E aqui, isso é um print, inclusive, do Guidorizi, que, tipo, eu acho que, mano, de tudo que o Guidorizi fala de trigonometria, o que você precisa saber é esse quadradinho aqui só, que são como se fosse, acho que é propriedade também que fala, né? São as propriedades de seno e cosseno, que a partir delas vão se derivar outras propriedades também, mas você consegue derivar todas daí, só precisa saber essa. Que o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Quaisquer que sejam os números reais A e B, seno de A menos B vai ser seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E qualquer que sejam os reais A e B, cosseno de A menos B vai ser cosseno A cosseno B, seno A seno B. E aí, aqui a gente também tem, existe R seno tal que... Isso aqui é sobre a tangente, que eu vou falar em breve. Mas isso aqui, mano, tem musiquinha pra cacete, pra decorar, tipo... Tem coisa no YouTube dessa propriedade aí. E aí, só de você ficar repetindo, você decora. Não uso pra nada agora no terceiro ano, mas sei isso até hoje. Meu Deus, o que aconteceu com o meu... Isso desconfigurou tudo, gente, peraí. Tava todo bonitinho aqui, o PDF, o negócio todo zoado, mano. Eu vou só ajeitar a imagem que tava zoada aqui, senão não consigo explicar. Tá, vai assim mesmo. Deixa eu voltar pro Zoom. Lu, mandaram uma pergunta aqui, se você acha bom revisar polinômios. Então, eu não coloquei na minha apresentação mesmo, porque eu acho que, tipo, se fosse ficar polinômio, ia demorar muito, assim, ia ficar muita coisa. Eu acho bom revisar polinômio para uma matéria que vocês vão ter, eu acho que é a regra de Taylor que fala. Não é isso, teorema de Taylor, regra de Taylor. Polinômio de Vai ter uma Taylor. matéria que polinômio de Taylor. Você vai ter uma parte de cálculo que vocês vão ter que não é polinômio de Taylor, que é interessante você saber polinômios. Mas eu sei que, tipo, se você for querer abraçar tudo agora, tipo, revisar tudo agora, não vai dar tempo, você pode ficar meio desesperado,
eu fico assim, desesperada às vezes. Então, eu diria para você, tipo, se quer revisar uma coisa agora, não foca nisso. Porque, tipo, essa primeira parte de limite, você não vai ter nada de polinômio, sabe? Tipo, vai ter, às vezes, uma função que tem um negócio elevado a 3, mas as coisas mais específicas de polinômio, você não vai ter que saber. Você vai ter que saber um pouco mais pra frente, assim, com o polinômio de Taylor. Então, eu deixaria para dar uma revisada daqui a umas semanas, sabe? Se for revisar. Mas não precisa entrar em pormenor. Tipo, eu sei que, por exemplo, tipo, para fazer coisa de FUVEST e tal, a gente decora tudo. Não é tão específico assim. De nada. Mas beleza. Agora eu vou falar aqui das funções trigonométricas, além do seno e cosseno, que são as principais, todas as outras vão surgir a partir do seno e cosseno. A tangente, ela é o contrário... Não, a tangente ela é o seno sobre o cosseno. E o gráfico dela vai ser um pouco diferenciado. Não é aquele negócio assim, ele é um pouco diferenciado. É bom também vocês saberem o gráfico da tangente, esse negócio diferenciado aí, não tem muito o que explicar. Mas lembra aquilo que eu falei? Que, tipo, tinha um negócio de assíntota? Tem a ver com isso também. E, como vocês podem ver, ele tem uma coisa que parece um pouco com o gráfico de exponencial, que ele parece que ele vai encostar lá, mas não encosta. Então, tem um pouco disso. Então, que bom, Marcelo, porque eu vou falar mais no final. Vou dar umas dicas de gente real, gente que sofre com essas matérias. E eu peguei um negócio aqui para explicar, porque não entrou no eu botei o negócio no PDF e não entrou no PDF. Então, eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês que eu achei legal. O que é, né, esse negócio de arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, arco-tangente? Quando você pega a função de função seno, função cosseno, função tangente, função cotangente, e você inverte ela, você transforma o domínio no contradomínio e vice-versa, você vai ter o arco-seno e o arco-cosseno e o arco-tangente e o arco-tangente. Então, elas vão ser funções inversas das funções trigonométricas. Não é o inverso exato. Por exemplo, o inverso de tangente é cotangente, que é cosseno sobre seno. Isso é o inverso da função, tá? Eu não sou a melhor pessoa para explicar, assim, tipo... talvez se um professor de matemática me visse explicando agora, falando que é o inverso da função, ia ficar com raiva, porque eu estou falando de uma maneira muito tosca, assim, em termos matemáticos. Mas o que vocês precisam saber é isso, tipo, ela é o inverso da função. E aqui a gente tem o gráfico, por exemplo, do arco-cosseno, vai ser esse negocinho aqui. Os professores de gráfico... vocês viram isso aqui, né? Aí, ó, dá para ver que ele tem uma certa relação com esse aqui. Tipo, contradomínio e domínio se invertem. O que dá para pensar também é que, tipo, o arco-seno é o arco que vai ter o seno tal. Então, ao invés de colocar um ângulo dentro da função, tipo, o seno de 2 graus, você vai colocar um arco, tipo, o arco-seno de tal número vai ser um ângulo. Tipo, a resposta vai ser um ângulo, né? Tipo, é isso, tipo, esse Y aqui, ele vai ser um ângulo, né? Então, foi o que o pessoal falou. É uma boa maneira de pensar isso. E aí, o que vai acontecer aqui também vai ter... O meu professor, como eu falei, gostava muito de derivada disso, então eu vou pedir muita derivada disso. Mas não é algo que, tipo, eu acabei utilizando muito no curso depois, sabe? Não sei de outros cursos, mas eu acabei não utilizando depois. Então, partindo mais para o final agora, gente, operações de funções, é a penúltima coisa que eu vou falar. A operação mais importante, assim, é a função composta. O que é isso? Se você tem duas funções, função f e g, tal que a imagem de f está contida no domínio de g, ou seja, todas as respostas da regra de função de f vai estar no domínio de g, a função é dada por y igual a g, função composta de fx, tal que x pertence ao domínio de f. Denomina-se função composta de g e f. É usual a notação g bolinha f para indicar a composta de g e f. Assim, g bolinha f de x é igual a g, dentro da função de x, x pertencente ao domínio de f. O que quer dizer isso? Você vai ter, muitas vezes, exercícios em que você vai ter uma função e vai ter outra função, e aí o professor vai querer que você aplique uma regra dentro da outra. Então, se a gente tem, por exemplo, vamos supor que f de x
sei lá, f de x é 2 mais 3. E g de x é 2x. Não, vamos fazer g de x é igual a 2x mais 3 e f de x é igual a 2x. Aqui a gente quer composta com o f do lado de dentro e o g do lado de fora. Então, o que a gente vai fazer é que ao invés do g ser agora 2x mais 3, ele vai ser 2x, e dentro desse x vai estar 2x mais 3. Então, tipo, você vai ter uma regrinha que você vai colocar dentro da outra. Essa regra que eu falei é muito fácil, dá para fazer uma conta aí de cabeça para quem gosta de fazer conta de cabeça. Mas às vezes você vai ter um negócio mais complicado de função composta, assim. E aí, tipo, eu acho que um problema de cálculo que muitas vezes vão ficar um pouco assustados, talvez, é que vocês vão olhar, tipo, uma prova antiga e aí vocês vão ver, tipo, mano, faça a derivada dessa função composta em que g de x é o log de não sei o que lá, com arco seno de não sei o que lá, e o f de x é um arco tangente. Você vai ficar, tipo, mano, completamente impossível fazer isso. Não vou nem tentar. Mas aí você vai por partes, sabe? Você lembra que, tipo, a função composta é só você colocar uma dentro da outra. Você lembra que o arco tangente não é nada mais do que o ângulo. Você lembra que, tipo, o log, a derivada do log é só um sobre o logaritmando. Então, tipo, vai indo por partes, entendeu? Tipo, mas não se desespere assim quando tiver uma coisa muito estranha. Lembre-se dessas regrinhas. E aqui eu coloquei para falar de domínio e imagem, porque é uma coisa muito importante também. Vai ter muitos exercícios que... Domínio e imagem não é uma operação, mas muitas vezes o professor vai pedir que vocês reconheçam o domínio e imagem de algo, vocês vão ter que fazer umas contas para isso. Então, não vou ficar entrando aqui, porque já faz mais de uma hora que eu estou falando, mas, tipo, dá uma olhada nesse domínio e imagem também, gente. Tipo, pega uma função, a primeira coisa que forem fazer, tipo, é reconhecer o domínio e imagem dela, sabe? Como eu já falei, domínio é o lugar onde tudo acontece, o lugar onde está todos os x das funções, e a imagem é aquele conjunto de respostas para a regra da função. E lá, foi para o último já. Beleza, agora a última coisinha que eu vou falar sobre gráficos, isso é um OBS, né? Tipo, não é um tópico em si, é só um OBS de translação de gráficos. Então, como é que acontece? A translação de uma função fx é uma nova função cujo gráfico tem forma idêntica de fx, porém está numa posição diferente no plano cartesiano. O que isso significa? Muitas vezes você vai ter uma função que, mano, vamos supor, vou usar de novo lá o g e o f. E o que vai acontecer é que esse g e f eles podem ser muito parecidos. E você, tipo, mano, quer fazer o gráfico de um, você não quer ter que fazer o de outro, né? Tipo, porra, ficar achando os pontos, assim, dele e tal. E aí o que você pode fazer é que você pode transladar esse gráfico. Translacionar esse gráfico. Que é, tipo, você simplesmente mantém a forma dele e muda ele de lugar no eixo X ou no eixo Y. E como é que se faz isso, né? Não é tipo tirando da cabeça onde a gente vai mudar. Você tem uma translação horizontal, que acontece quando você soma a constante c no argumento da função. Então, por exemplo, quando você tem f de x mais c, você somou no argumento da função, você somou ali na parte de dentro da função. E aí, tipo, se o c é maior que zero, né? Se esse c é alguma coisa, o gráfico é deslocado c unidades para a esquerda. Se c é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, ele é deslocado para a direita. Então, essa translação horizontal acontece quando você tem uma soma dentro do argumento da função, tá? E aí, se é positivo para a esquerda, se é negativo para a direita. E aí você tem a translação vertical, que é mais simples porque isso vai ser somado não no argumento da função, mas vai ser somado ao resultado da função. Vai ser somado do lado de fora da função. E aqui, tipo, se C é positivo, ele é deslocado para cima. Se C é negativo, ele é deslocado para a esquerda, para baixo. Esquerda ali, para baixo. Então, é mais ou menos isso, gente. Tipo, e aí, aquilo que eu falei, por exemplo, de função modular, você, tipo, uma função modular, você vai rebater ela, isso também é, tipo, essas regrinhas, assim, de você translacionar gráficos, sabe? Tipo, esse negócio de translacionar gráfico vai ser muito útil em cálculo, assim, porque, como eu falei, muitas vezes você fazer o gráfico ajuda a obter a resposta de uma coisa que você não precisaria fazer no gráfico. E é isso, de conteúdo foi isso, gente. Eu vou dar umas últimas dicas agora. Alguém quer fazer uma
uma pergunta de matéria antes, porque agora é só tipo, um bate-papo sincero para ajudar vocês. Tá, tô assumindo que não. Se tiver, pode mandar aí, se alguém tiver aí, eu tô só pulando. Mas, então, gente, dando algumas dicas agora, né? A gente vai disponibilizar esse PDF, isso que tá com a coisa embaixo, é porque eu coloquei o link. Mas o que ajuda muito em cálculo, né? Canais do YouTube. Às vezes, tipo, a aula do professor vai ser muito rápida, às vezes você vai estar com sono, vai estar mexendo no Instagram, e aí você perdeu, e aí você não entendeu mais nada, e aí, tipo, ferrou e tal. E aí, o que você pode fazer? Você procura uma dessas pessoas aqui no YouTube, e você vai lá, e você assiste uma aulinha só sobre aquele tópico que você perdeu de 15 minutos na aula. Ou você está desesperado 2 dias antes da prova, porque você deixou tudo para a última hora. E aí você vai lá e faz uma maratona de ferreto matemática. Coisa mais comum, eu e meus amigos, todo mundo fez já. Então, esses canais eu acho que são os melhores, assim. Eu gosto mais do Me Salva, mas o ferreto é o mais famoso. Eu acho. Tipo, mano, não tô falando isso pra cálculo, mas não só pra cálculo, assim. Até ano passado, estatística 2 eu tava usando Me Salva. Então, tipo, essas videoaulas são muito, muito boas, assim. Vocês têm uma vantagem do EAD que as aulas ficam gravadas, né? Alguns professores gravam, então vocês podem voltar lá e assistir. Também aproveitem isso. E aí, ferramenta. Tem 2 ferramentas que são... Cara, não sei o que seria de mim sem elas, assim. O Symbolab e o Wolfram. O Symbolab, você consegue fazer qualquer conta nele. Tipo, depois que eu falar aqui, eu vou abrir o Symbolab para vocês verem. Mas vocês conseguem fazer, tipo, qualquer conta no Symbolab, de derivada, limite. Ele tem lá, tipo, coisa de pré-álgebra até, tipo, cálculo 2, sabe? Tipo, eu usava o Symbolab em cálculo 2 também. Porque às vezes, tipo, mano, tem uma derivada que você não vai achar na internet, sabe? Aí você vai no Symbolab, você consegue escrever a derivada lá. E o Wolfram Alpha, ele é muito bom para você fazer gráficos, assim. O Symbolab, ele tem em português, o Wolfram Alpha, ele tá em inglês. Então, tipo, para quem não sabe inglês ainda, é só você ir em plot, que você faz o gráfico. Tudo que você precisa saber de inglês é isso, é plot, lá no Wolfram Alpha. Você edita uma função, clica em plot, ele vai fazer o gráfico da função. E é legal que ele também dá, tipo, ponto de máximo de uma função, ponto de mínimo, esse tipo de coisa. Então, ajuda muito, muito. E aí, umas dicas gerais sobre o curso, assim... Primeira coisa, gente, tipo, uma coisa que eu me arrependo muito é não tirar dúvida em aula, tipo, não ter tirado dúvida em aula, tipo, porque às vezes eu acho que você fica com vergonha, tipo, mano, tem sempre alguém que sabe muito, só faz pergunta inteligente, aí você, tipo, não tá entendendo uma coisa de 5 aulas atrás, aí você fica, ai, meu Deus, será que eu pergunto? Só que, tipo, gente, não tenho medo de perguntar de verdade, porque você descobre que as pessoas estão na mesma que você, sabe? Tipo, é assim que você vai descobrir que tem muita gente que tá com dificuldade também. Então, tipo, sempre perguntem quando vocês tiverem dúvida. Um ótimo jeito de estudar também é se fazer prova e lista antiga. Tem no banco de provas do CAVC muita coisa, muito conteúdo de cálculo. A gente manda o banco de provas geralmente nos grupos de WhatsApp, mas tem nas nossas redes sociais também. E lá tem muito conteúdo de cálculo, mas também, tipo, veteranos às vezes guardam. Eu tenho minhas provas de cálculo 1 e cálculo 2, se vocês quiserem me pedir, já deixo guardado. Outra coisa são os aulões, assim, tipo, requisitem, isso é um aulão, e requisitem aulões para os seus representantes de classe, quando vocês tiverem, tipo, mandem no grupo de classe, tipo, gente, o que vocês acham de ter um aulão de cálculo 1 antes da P1, antes da P2 também, tipo, essas matérias, principalmente, sempre tem gente para dar aula, sempre tem alguém, tipo, que, mano, manja muito, muito, muito. Às vezes a gente até pega alguém, tipo, tá no mestrado para dar um aulão, sabe? Tipo, monitor e tal, e aí é muito bom, de verdade. E aí eu ia falar, tipo, exercícios do Guidorize, assim, ou do Stuart, se o seu professor estiver usando Stuart, né? Eu tinha preguiça de fazer exercício do livro, porque eles são mais chatinhos, tipo, até o jeito que eles estão escritos é, tipo, mais, sabe? Que não escreve normal, tem que ficar colocando símbolo. Mas assim, geralmente daí que os professores tiram o exercício da prova. Então, tipo, quando estiver chegando perto da prova, façam do Guidorize, porque o professor ele tira exercício da prova do Guidorize, geralmente. Mas era isso, gente. Muito obrigada. Espero que não tenha sido muito ruim. Sigam as redes do CAVC para acompanhar nosso conteúdo e os outros aulões, porque a gente sempre vai postar lá quando tiver um aulão. Às vezes tem algo que você nem acha que você não sabia, e você descobre que você não sabia porque você foi no aulão.
Aula antes da prova é uma beleza, salva muita alma aí de uma DP. E é isso, tá aí nossas redes. E obrigada, gente, por terem vindo. Boa Eu sorte. queria dar mais uma dica também de canal aí de YouTube. Se você colocar qualquer coisa, qualquer matéria, Univesp, sempre tem os professores bem bons. O Possani de cálculo é bem bom, Ah, poxa, só que ele, tipo, as aulas eles são mais para engenharia, mas aí você acha o tópico lá que você quer revisar e assiste a aula dele.